Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Vamos dar continuidade ao módulo 4. Estamos falando sobre Cristologia. Nós estamos já na reta final desse módulo. Daqui a pouco nós vamos terminar o módulo 4, Cristologia. Vou elaborar uma última aula com uma revisão completa de toda a matéria. Vai ser um aulão, né? E sempre deixando claro, né, irmãos, que nunca é nossa intenção esgotar o assunto. Nós não julgamos que nós sabemos tudo e sempre estaremos aprendendo alguma coisa a respeito de Jesus. Se amanhã ou depois vier em qualquer módulo que seja, se amanhã ou depois vier um assunto interessante sobre Cristologia, alguma novidade que eu aprender, aí eu coloco no módulo 4 uma aula avulsa e acrescento o conteúdo. Amém? A matéria está na descrição do vídeo, respeitando 5.000 caracteres. Mas antes da aula, vamos fazer uma revisão da videoaula 15 e da videoaula 16, uma breve revisão para a gente poder pegar o fio da meada, né? Na videoaula 15 nós falamos sobre o tríplice ofício de Jesus, abordamos sobre os 3 ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma expressão nova para muitos, é uma expressão nova, munus triplex. Munus vem do latim, significa ofício, emprego, encargo, função, expressão que se refere a Jesus Cristo, munus triplex de Cristo, os 3 ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Jesus não foi reconhecido como sacerdote em seu ministério terreno, somente como rei e profeta, até mesmo porque ele era da linhagem real, da tribo de Davi. Ele não era da linhagem sacerdotal, da tribo de Arão. Então ele não cumpriu esse sacerdócio. E para que o Messias fosse reconhecido, ele precisaria ser reconhecido como rei, profeta e sacerdote. O escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus Cristo cumpriu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os 3 ofícios, rei, profeta e sacerdote. Não vamos abrir o leque aqui porque nós temos uma aula abordando com mais profundidade esse assunto, que é a videoaula 15. O resumo da videoaula 16, o uso do nome de Jesus, evolução do termo do nome de Jesus. Falamos que hoje nós falamos do nome de Jesus, né? Há pessoas que dizem que a gente trocou o nome. Não houve uma simples troca, houve uma evolução do nome, né? Ao longo dos séculos. Antes do cativeiro era falado Yehoshua. Depois do cativeiro da Babilônia, houve uma redução no termo para Yeshua. Esse Yeshua o correspondente dele em grego é Jesus. Jesus foi o correspondente de Yeshua em grego. Os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles não se preocuparam em manter o nome Yeshua, eles fizeram uma correspondência para Jesus. O latim veio e fez uma correspondência do grego, que é Jesus. O latim deu origem a 5 línguas, a 5 idiomas, o tronco latino, que é o português, que fala Jesus, o espanhol, que fala Jesus, o italiano, que fala Jesus, o francês, que fala Jesus, e o romeno, que fala Jesus, alguma coisa assim. O importante é a gente registrar que esses 5 nomes, eles vieram do latim. Podemos usar Jesus ou Yeshua, que significa o Senhor e a salvação. Jesus e Josué são essencialmente os mesmos nomes em português. Yehoshua, correspondente em português, é Josué e em inglês é Joshua. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento, sendo encontrado na Septuaginta.
Falamos que Jesus não significa Deus cavalo, ou do latim Deus porco. Sus é cavalo no hebraico e sus é porco, uma das traduções de porco no latim. Então dividiram o nome de Jesus, né? Jesus, fizeram separação de sílaba, o G relacionado à geografia, à terra, né? E o sus relacionado a porco, a cavalo, ou então o G relacionado ao Júpiter, ao deus Júpiter. Aí fala que Jesus é o deus cavalo porque é Jesus, ou então do latim é o deus porco, ou então o porco da terra. Não tem nada a ver, você não pode fazer separação silábica de uma palavra, igual Jesus, aí termina com sus. Sus, né, é latim, essa segunda sílaba. No hebraico, sus é latim. Aí você busca. No hebraico, sus é cavalo. Aí você busca lá do hebraico o sus e agrega naquela sílaba ali, faz a correspondência do nome do substantivo sus, cavalo, e fala que Jesus é o Deus cavalo. Você não pode fazer isso, não existe essa coerência, essa correspondência. Jesus não significa Deus cavalo, ou do latim Deus porco, ou porco da terra, porque o G traria a ideia do latim de terra em latim, ou então o G relacionado a Júpiter, né, o deus grego. Essas coisas aparecem, por incrível que pareça, e é bom a gente saber responder sobre isso. Como você vai responder? Você vai responder que nós não trocamos o nome, simplesmente houve uma troca. Ah, pegou Yehoshua e agora não fala mais Yehoshua, agora fala Jesus. Você tem que entender que houve uma evolução. Yehoshua antes do cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia foi Yeshua. O Yeshua é o correspondente de Jesus. Jesus é o correspondente de Jesus no latim. E Jesus é o latim que deu origem a 5 línguas românicas: português, espanhol, italiano, francês e romeno. E aí cada uma delas trouxe o nome de Jesus de uma forma. Então existe uma evolução do termo no tronco linguístico, no estudo dos idiomas, e não simplesmente pegou Yehoshua e substituiu por Jesus. Não existe isso. Existe uma evolução, conforme nós vimos, temos uma aula também específica sobre esse assunto. Hoje é videoaula 17. Estudo sobre o sangue de Jesus. É muito comum, agora está na descrição do vídeo essa matéria nova da aula de hoje. É muito comum nós cristãos clamarmos pelo sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Veremos a seguir a importância do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário sobre a vida de todo aquele que teve a experiência do novo nascimento. A importância do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Daremos maior ênfase no poder do sangue de Jesus para a nossa purificação dos nossos pecados e para a nossa proteção. Além dessas, faremos também outras considerações importantes. O poder purificador do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados todos os anos para que houvesse o perdão dos pecados do povo. A lei de Moisés dizia que sem o derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Os sacrifícios desses animais eram imperfeitos e ineficazes, por isso era necessário serem repetidos todos os anos. Até que então se manifestou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito e eficaz, e por isso não haveria mais a necessidade de sacrifício de animais. Na última ceia, Jesus disse: "Este é o meu sangue derramado para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados." Hoje, quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, estamos aceitando que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e nos salvar. O apóstolo João testificou que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. O texto bíblico diz assim: "Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." 1 João capítulo 1, versículo 7. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7.
o poder de proteção do sangue de Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 28, nós lemos a respeito da instituição da primeira Páscoa que aconteceu quando o povo de Israel saiu da terra do Egito. Resumindo a história, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e o preparasse para alimento. Esse cordeiro não poderia ser cozido, tudo teria que ser assado ao fogo. Se a família fosse pequena para consumir um cordeiro, deveria convidar o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, para que todos pudessem comer o alimento até que ficassem satisfeitos. No dia seguinte, os animais foram imolados no crepúsculo da tarde. Deus ordenou que o sangue do animal fosse passado em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas onde os animais seriam comidos. O aviso divino é que todos ficassem nas casas. O aviso divino é que todos ficassem nas casas cujas portas estivessem com a marca do sangue do animal imolado para ser consumido, porque Deus passaria naquela noite o anjo destruidor, né? O anjo enviado pelo Senhor, e feriria todos os primogênitos da terra. Quando o destruidor visse o sangue nas vergas e nas ombreiras das portas, não entraria naquela casa. Assim os israelitas estariam protegidos da morte. Vejam o texto bíblico, que está em Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta com as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir, né? Quando vir, né? No futuro o verbo ver vira vir. Quando vir, né? Quando o Senhor ver, né? Quando ele vir o sangue nos umbrais da porta, ele vendo, ele passaria por aquela casa. Então, o que nós vamos trabalhar agora com as tipologias? A primeira tipologia, nós falamos que eram os animais que eram sacrificados para o perdão dos pecados, né? O derramamento daquele sangue, porque, segundo a lei, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O escritor aos Hebreus também menciona a respeito disso. E então esse sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Então esse é o poder purificador do sangue de Jesus. E agora também nós veremos o poder protetor do sangue de Jesus. Então são as duas tipologias que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar com outras daqui a pouco, mas em destaque essas duas: o poder purificador do sangue de Jesus, lembrando dos animais que eram sacrificados na cruz né? E o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz do Calvário para nos salvar. E também agora lembrando do poder protetor do sangue de Jesus, aqueles cordeiros imolados na Páscoa, que passaram nos umbrais da porta, né? na verga da porta, e o anjo, quando visse aquele sangue, ele passaria por ali, e naquela casa ele não feriria os primogênitos. Então é o poder protetor do sangue. Aí é uma tipologia de que esse sangue na verga da porta seria o sangue de Jesus, que nos protege do ataque, da morte, da destruição, do agir do diabo contra as nossas vidas. Quando o poder do inimigo, quando as hostes celestiais eles vêm sobre nós a marca do sangue de Jesus. E aí nós temos essa proteção baseada nesse contexto bíblico. Tipologia bíblica: o cordeiro pascal imolado quando Israel saiu do Egito e o seu sangue nos umbrais da porta são uma tipologia bíblica do sangue de Jesus e do seu sangue.
Assim como aquele cordeiro foi morto no dia da libertação do povo de Israel, quando saiu do jugo do faraó e do Egito, assim também Jesus, o nosso cordeiro pascal, foi imolado para a nossa libertação do jugo do diabo. Do mesmo modo como o sangue daquele cordeiro foi proteção para o povo, uma vez que foi por causa do sangue nos umbrais da porta que o destruidor passava adiante, assim também hoje o sangue de Jesus é proteção para nós. Quando desejarmos a proteção do Senhor, nós podemos e devemos clamar, pedindo a Jesus que nos cubra com o seu sangue, pois será a nossa proteção. É de fácil entendimento que esse clamor pelo sangue de Jesus é de cunho espiritual e espiritualmente estaremos marcados por ele. O diabo e os demônios, que são seres espirituais, verão a marca espiritual do sangue de Jesus em nossas vidas e então saberão Perdão, irmãos, eu perdi aqui a leitura. Então, eles são seres espirituais. É de fácil entendimento que esse clamor pelo sangue de Jesus é de cunho espiritual. E espiritualmente estaremos marcados por ele. O diabo e os demônios, que são seres espirituais, verão a marca espiritual do sangue de Jesus em nossas vidas e então saberão que eles não poderão nos tocar. É importante ter esse entendimento em uma situação que você precisa de proteção. Clame pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus, porque nós temos o sangue de Jesus como um instrumento de purificação, um instrumento de proteção, e nós vamos ver aqui mais algumas ações, algumas outras aplicações para o sangue de Jesus. Outras aplicações para o sangue de Jesus. Olha que coisa linda. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas Jesus pagou o preço com o seu sangue e nos comprou. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha só. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Também se referindo a Jesus como Deus. Aqui o apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 20, versículo 28. Fomos aproximados em um só corpo com Cristo por meio do seu sangue. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós somos santificados. O sangue de Jesus Cristo nos santifica. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Esse sofreu fora da porta, há uma explicação para isso, mas nós não podemos agora prolongar abordando esse assunto. Em momento oportuno, permitindo Deus, nós o faremos. Fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Temos a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Olha só, irmãos, nós temos a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus. Olha que revelação maravilhosa nesse versículo. Muito mais pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. O Espírito eterno é o Espírito Santo. Por um agir do Espírito Santo, o Verbo se ofereceu para ser o sacrifício. O agir do Espírito Santo. A salvação começa com o Espírito Santo, porque ele agiu e ele induziu, ele conduziu o Verbo a se oferecer para ser o sacrifício que nos daria o perdão dos pecados. Olha que interessante isso. Lá na eternidade, a Trindade já agindo, o Espírito Santo induziu, levou o Verbo a se oferecer pelo Espírito eterno a ser o sacrifício, e Deus enviou o seu Filho. O plano da salvação já começou nesse versículo 9, Hebreus 9, 13 e 14. É muito interessante como aqui já estava sendo arquitetado o plano da salvação. É por isso que quando uma pessoa rejeita Jesus, ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é paracletologia ou pneumatologia. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo foi iniciado pelo Espírito Santo, que eu fiz o Verbo se oferecer para ser o sacrifício e te salvar, e você está rejeitando ele, então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos. O irmão não creu na profecia, não, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você rejeita Jesus, você não tem perdão. E você está rejeitando Jesus, quem fez Jesus, quem conduziu Jesus para morrer por você lá na cruz, foi o Espírito Santo. E depois Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, depois ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, e o ministério dele foi cheio do Espírito Santo. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois que Jesus ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo. Então, olha a presença do Espírito Santo, no antes, no durante e no depois. Antes da encarnação, o Espírito Santo agindo. Durante o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo agindo. E depois que Jesus foi levado aos céus, Jesus levou o Espírito Santo para que o Espírito Santo agora nos conduza até Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. E se você rejeita Jesus, você rejeita o Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. E se você morrer nessa situação, aí não terá perdão para você. Mas se você ainda tomar a decisão de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aí essa posição na qual você está, de estar blasfemando contra o Espírito Santo, ela vai ser superada. Por quê? Porque você está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E isso é tudo que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você se entregue ao Senhor Jesus. Aceita hoje Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E você terá o seu nome escrito no livro da vida. Letra G. Temos uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus.
Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, a nova aliança por meio do sangue de Jesus. Temos a vitória pelo sangue, pelo poder do sangue de Jesus. Aqui está falando em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aqui também está dando aqueles que vieram da grande tribulação, né? Que por causa do sangue do Cordeiro, eles tiveram a vitória. E também nós, pelo sangue de Jesus, temos a vitória hoje. Estamos vencendo pela fé, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Porque o inimigo quer nos tocar, o sangue de Jesus é proteção. O inimigo quer nos acusar, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Glória a Deus. Como é profundo esse estudo sobre o sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque você está habilitado a entrar na presença de Deus, uma vez que você está lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Você reconheceu que Jesus morreu na cruz para te salvar. Você é um remido, é um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Resumo das aplicações do sangue de Jesus. Então, aqui agora nós temos aqui 11 aplicações. Resumo das aplicações do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o poder purificador. O sangue de Jesus Cristo é a nossa proteção. É o poder protetor. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos aproximados no corpo de Cristo pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. Temos uma nova aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Temos vitória pelo poder do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus, podemos entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Quando o inimigo vem, porque você fez isso? Porque você fez aquilo? E ele começa te acusando. Não é, diabo. Eu fiz isso sim. Eu fiz aquilo, eu pequei, mas eu fui aos pés do Senhor, eu clamei pelo sangue de Jesus, que me limpa de todo pecado, eu estou consciente de que o meu pecado está lavado e purificado pelo sangue de Jesus, eu me arrependi, agora eu tenho arrependimento sincero. O arrependimento sincero é o coração contrito, né? Aquele coração destruído, né? Aquele coração que foi esmiuçado, né? Então aquele arrependimento sincero que te leva à presença de Deus, e um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Tem o arrependimento superficial, que é a atrição. Atrição é o arrependimento superficial. Lembra de atrito? Atrito é superficial. Atrição é o arrependimento superficial, aquele arrependimento fingido, aquele arrependimento que a pessoa muitas vezes ela até chora, mas ela chora porque ela está com medo da punição. Às vezes a criança faz isso. Está com medo de entrar na disciplina, né? Ela chora, mas amanhã faz a mesma coisa. Esaú chorou, não porque ele arrependeu, mas ele chorou porque ele perdeu a bênção. É um arrependimento por atrição. Agora, arrependimento por contrição, lembra do milho, né? Eu já dei esse estudo. Lembra do milho, quando você moe o milho mistura tudo, ele fica todo misturado, todo triturado. Então, aquele ali é que é o verdadeiro arrependimento, aquele coração todo
esmiuçado, todo quebrantado na presença de Deus, um coração que realmente está sentindo que pecou e pede o perdão ao Senhor. Então você é lavado e purificado pelo sangue de Jesus e você está consciente de que você tem pecado e você tem pecado perdoado e que a Bíblia diz agora, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então são essas, meus irmãos, as promessas que a gente tem que firmar a nossa fé. Amém? Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.